Oi, tudo bem? Você que está vendo o vídeo vai perceber que o cenário está um pouco diferente do vídeo da gravação do podcast. Isso porque nós tivemos um probleminha técnico na gravação e a apresentação da nossa querida convidada não saiu como deveria. Então, antes de rodar a vinheta, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada de hoje. E começamos mais um episódio do Red Box que vai mudar a sua vida no empreendedorismo. Uma das maiores dificuldades de quem está começando a empreender, ou até para quem já está há um tempo nessa estrada, é a tal da precificação. Colocar preço no nosso serviço é muito mais difícil do que o povo pensa e muitas vezes a gente está deixando dinheiro na mesa, como dizem por aí. E para falar sobre esse tema tão importante, a minha convidada de hoje é ninguém menos que Ana Flávia Viana, que vocês devem conhecer como Ana e os Dinheiros. A Ana atua como planejadora financeira há mais de 3 anos, é formada em administração pelo UFMG e já orientou mais de 150 clientes e alunas a se planejarem financeiramente. Além disso, ela é especialista em investimentos pela Ambima e CVM, professora em seus cursos de planejamento financeiro e investimentos e empreendedora. Seja bem-vinda, Ana. Vamos começar pelo começo, então, e me diz o que é precificação e me fala um pouco também sobre a sua experiência pessoal com o tema. Joia. Para mim, a precificação é um processo da gente entender quais são os nossos custos, o que precisa estar coberto pelo preço que o cliente vai estar pagando a gente, né? Porque a gente tem que pensar que tudo que vai ser pago na sua empresa, o seu salário, tudo tem que vir do cliente, né? Se a gente erra nessa precificação, a gente vai ter que tirar dinheiro de onde, né? Não tem de outro lugar. Então, para mim, primeiro, esse estudo dos seus custos, para entender o quanto você precisa cobrar para que seu negócio se mantenha, junto com um processo de estudar o mercado e entender quais são os concorrentes, quanto que as pessoas estão cobrando por serviços parecidos com o seu, que tem uma qualificação semelhante com a sua, e aí que a gente encontra nesse equilíbrio entre o que vai pagar as suas contas ali, como que o mercado, né, como o mercado valoriza um serviço como que você está prestando, a gente encontra um preço legal e consegue fazer um processo de precificação bacana. Então, acho que, um resumo, assim, é por aí, né? A gente precificar é fazer todo esse estudo de custos internos quanto do mercado. E da minha experiência, assim, eu comecei errando muito na precificação, assim, mas muito mesmo. Eu tenho até vergonha de falar, mas vou falar. Quando eu comecei, eu cobrava R$ 35 a hora. Gente, eu atendia presencial, não fazia o menor sentido, assim, não sei como é que eu consegui passar desse começo. Eu falo que às vezes eu olho pro serviço que a gente presta na agência e pro preço que a gente cobra, eu falo assim, às vezes eu me sinto tão trouxa. Essa que eu tô olhando para trás. E é muito doido, assim, porque no meu trabalho como planejadora financeira, nas finanças pessoais, uma coisa que a gente trabalha muito, assim, é a questão das crenças que a gente tem sobre o dinheiro. E isso era uma coisa que pegava muito para mim na precificação, né? Então, foge um pouco da técnica, mas eu acho que super cabe a gente trazer, que era assim, para mim, eu só podia cobrar se eu tivesse me esforçando muito, se eu tivesse, assim, quase morrendo para entregar o negócio, sabe? Então, por isso eu jogava um preço lá embaixo, que eu falava assim, eu não vale isso aqui. Tipo assim, ou como, sabe, o meu esforço, vamos por assim, e depois de muita terapia e muito estudar, muito conversar com outras empreendedoras também, eu fui conseguindo mudar um pouco essa relação assim com o preço, de entender que também é uma construção, né? Que não é só aquele momento que a gente está prestando aquele serviço, que é todos os anos de estudo, todos os anos de trabalho, tanto de cliente que a gente já começou sem saber nada e ralamos para poder aprender e entregar o melhor que dava, né? Tudo aí que você pagou de livro, de estudo, de tempo, é muita coisa, né? Então, vale sim. Inclusive, tem uma frase que acho que foi a que mudou assim, a chave aqui para mim, que era exatamente num livro, assim, de psicologia do dinheiro, que acho que era, nossa, talvez eu erre a pessoa, mas se eu não me engano era o Picasso,
que estava numa cafeteria, assim, a moça chegou e falou, faz um desenho aí de mim. Aí ele fez. Aí ela falou, posso ficar? Ele, claro, US$ 20.000. Ela, US$ 20.000, mas você fez em 5 minutos. Não, eu levei a vida inteira para fazer em 5 minutos. E aí eu fiquei tipo, Exatamente. meu Deus, é isso, né? E realmente, hoje eu já consigo enxergar muito como uma construção. E hoje é fácil, porque já foi muito difícil, porque eu estudei muito para ser fácil, né? Então, se eu faço em 1 hora numa planilha que já está pronta, foi porque eu passei semanas naquela planilha, sabe? Então, isso foi uma coisa da minha experiência que mudou demais a relação com a precificação, mas muito mesmo. Então, entender isso, do valor que tinha, né, do meu trabalho ali, do meu tempo, de tudo que eu já estudei, e também outra coisa que eu demorei muito a entender era sobre o valor que está sendo gerado para outra pessoa, né? Assim, e especialmente quando a gente está falando de atender empresas, assim, né? Tipo, no meu caso, com pessoas também isso fica um pouco mais claro, mas geralmente é um pouco mais intangível com pessoa, né? Que é tipo, uma consultoria de moda. O que isso traz de retorno financeiro para outra pessoa? É mais difícil a gente mensurar, né? Mas vai trazer de autoestima, de alegria, de coisas que, né, também são muito importantes. Mas, assim, quando a gente está falando de serviço para empresa, que eu acho que a maioria do caso, né, dos seus clientes, Carol, você me corrige se for, não for, a gente tem que pensar que o serviço que a gente está fazendo vai dar um retorno financeiro para outra pessoa, né? E pode ser um retorno financeiro, enfim, muito grande. E se você estiver cobrando uma parte desse retorno, tá justo, tá muito justo. Eu penso assim, comparando com o meu serviço, que é criação de conteúdo, né? Quando você fala assim, foi rápido, foi fácil, porque eu já estava trabalhando naquilo. E a gente tem essa prática, né? Quando a gente lê, a gente vê outras referências, né? E a gente consegue escrever uma legenda ou criar um post em pouco tempo, a pessoa assim, nossa, mas é só um postzinho, assim, não, não é só um postzinho, né? Você levou todo um tempo para desenvolver todo um padrão, todo um processo de organização que te permite fazer esse trabalho em tão pouco tempo, né? Sim. Então você tem que valorizar isso de alguma forma. E no mundo que a gente vive é através do dinheiro. É, e exatamente, eu sou, né, cliente nisso, que eu tenho hoje pessoas que me ajudam com o Instagram, mas já a maior parte do tempo fui eu sozinha. E não é fácil, é muito difícil. E ter uma ajuda me libera tempo, me libera energia, que eu consigo focar em outras coisas, sabe? Então, assim, economicamente faz Uhum. sentido, sabe? Então, a gente pensar assim, uma aula que me marcou muito na faculdade, que foi a primeira aula de economia de todas, assim, que é o exemplo mais clássico, assim, mas que faz sentido no que a gente está falando, assim, que tem o fulano e o ciclano. O fulano, ele produz carne e o ciclano produz batata. Em um dia, o fulano consegue produzir 5 carnes. X, né, gente? 5 carnes, ótimo exemplo. E o outro consegue produzir 10 batatas. Mas se o ciclano for produzir carne e o fulano for produzir batata, fulano produz 3 batatas e o outro produz 2 carnes. Então, não faz sentido eles trocarem e um só produzir carne e o outro só batata, eles trocarem. Todo mundo vai ganhar mais com isso, né? Então, a mesma coisa a gente tem que pensar com o nosso trabalho, né? Então, é isso. A gente vai ser muito mais eficiente ajudando o outro, vai economizar tempo para ele, né, na maioria dos casos, vai estar prestando um serviço que vai gerar um retorno financeiro também para ele, né? Então, princípio básico da economia, então a gente pode cobrar. E, Ana, nas suas palavras, assim, qual é a importância, né, da precificação, principalmente para freelancers e empreendedores, pessoas que Tá. estão começando? Eu acho que eu vou querer falar como pessoa física e jurídica. Pode? Pode, liberado. Porque eu acho que é uma ideia muito, muito boa também. Né, com freelancer é um pouquinho mais difícil, mas já mais empreendedora, assim, é a gente conseguir tentar separar um pouco as duas personalidades, assim, sabe? Eu acho que é muito importante a gente separar. E aí, vamos pôr primeiro como pessoa jurídica, né? Que eu primeiro penso como pessoa jurídica. Minha pessoa jurídica tem que pagar a pessoa física.
Exatamente. E aí, como pessoa jurídica, é você pensar que você vai ter, então, estamos sentadinha na cadeira de empreendedor agora, você vai ter que pagar quem você for contratar, você vai ter que pagar as contas, você vai ter que pagar você, imposto, enfim, você tem que dar um jeito de ganhar dinheiro para tudo isso, e se ainda melhor seria para poder reinvestir na empresa, para poder crescer, para poder contratar serviços que vão te ajudar. Então, você pensa, se você consegue cobrar o justo, cobrar bem pelo seu serviço, você vai ter dinheiro para fazer tudo isso rodar. Então, a primeira coisa é importante porque se eu não souber cobrar, eu vou quebrar meu negócio. Eu não vou poder ter a vida que eu quero de pessoa física, eu não vou poder contratar pessoas para me ajudar, né? Nem que seja tipo pontualmente, né? Às vezes você não quer, enfim, ir crescendo aí, também não é muito meu sonho assim, mas me fez muito bem quando eu consegui ir contratando tipo, pessoas para me ajudar no Instagram, monitoras para me ajudar no meu curso, melhorou tudo, assim, melhorou, né, a minha qualidade de vida, melhorou o rendimento do meu negócio. Então, a primeira coisa é isso, precificar bem é te dar a possibilidade de continuar vivendo no seu negócio e tendo uma vida cada vez mais confortável como empresa mesmo, tipo, né, vai ficar mais fácil, melhor sua vida. Então, sei, acho que o primeiro é esse, assim. E depois, como pessoa física, é isso, é você poder viver a vida que você quer viver, que seu trabalho pode te permitir viver. Então, se você cobrar, né, conseguir ir cobrando bem e, né, dentro do que faz sentido no seu mercado, na sua qualificação, assim, você vai conseguir ter uma vida confortável. Gente, é tudo que a gente quer, né? Assim, ter uma vida confortável, não ter que preocupar com isso, com, sei lá, não ter dinheiro para o mês seguinte. Enfim, é tipo, gente, paz de espírito, poder viajar, poder tirar férias. Então, assim, né, é um processo muito chave. É isso, resumir nada, né, Carol? Mas tudo bem. Não, eu acho que está resumidíssimo, porque eu acho isso muito complexo. Dá para falar muito, né? Então, quais são os principais fatores assim que a gente tem que levar em conta na hora de fazer uma precificação correta? Tá. Ó, eu gosto da primeira coisa é você pensar as contas que você talvez não está enxergando. Por exemplo, o seu computador. Você precisa do seu computador para poder prestar o serviço, não é? Seu cliente não está pagando de algum jeito para o seu computador, que daqui a uns anos você vai ter que trocar o computador, não vai? De onde é que você vai tirar esse dinheiro? Isso tem que estar no seu preço. Você está trabalhando em algum lugar, nem que seja da sua casa. É isso, eu gosto de separar as personalidades, né? Então, pensa, o meu é assim, o meu escritório é um cômodo do meu apartamento. A minha empresa paga o aluguel do cômodo do apartamento. Porque, gente, eu tenho que estar trabalhando de algum lugar, não é? Alguém tem que estar pagando isso aqui, não tem outro jeito. Tipo, senão a conta não fecha. Depois, o quê? Internet, aí já começa a ficar um pouco mais tangível, né? Mas, assim, internet, celular, mas, assim, celular aparelho também. Então, fazer uma conta ali, tipo, eu troco o computador de tanto em tanto tempo. O computador custa mais ou menos, sei lá, 5 mil reais. Então, dividir 5 mil dividido por 4 anos aí, faz as contas dos meses, não sei de cabeça. Pronto, uma conta simplificada, mas assim, tudo que você paga tem que estar lá no seu preço. Então, assim, fazer essa conta de tudo, tudo, tudo. E, então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, que realmente é bem, né, parece assim, bem básico, mas quantas pessoas fazendo precificação que não consideravam nada disso, assim. Eu já peguei, né? Eu tô aqui assim, opa! Já fez essa, né, Carol? A agência funciona de home office, né? Então eu trabalho da Aham. minha casa. Eu coloco dentro das minhas despesas e, teoricamente, pagar com o meu salário, mas eu não levo em consideração que eu estou usando aqui, ó. Tem o computador, tem a lâmpada, tem o ring light, tem a internet, tem. Tem que Não comprar levo. fone, tem que comprar, né, equipamentos aí também. Isso eu já aprendi. Equipamento eu já aprendi. Eu falei assim, não, Boa, isso aqui é a agência que vai pagar. Mas boa. essa coisa do dia a dia, a gente esquece. É. Principalmente se você tiver de home office, né? E sabe por que isso é legal também? Porque a gente tá. Eu, assim, nunca peguei alguém que, ainda mais mulher, ainda tem todo esse, né, esse outro lado, que tá cobrando, tipo, acima do que faria sentido, assim, sabe? Geralmente é tá pra baixo.
Então, se a gente vai enxergando tudo isso como custo, e quando a gente soma tudo, aí você fica assim, você fala, não tem como eu cobrar menos mesmo. Faz sentido, sabe? Então, às vezes, é importante para a gente enxergar e falar, olha, isso aqui tem que estar, não tem como. E aí, se alguém, né, enfim, algum cliente falar, esse preço não vai dar para mim, eu falar, sinto muito, porque não tem o que fazer, sabe? Assim, então, é muito importante a gente ter isso, assim. Outra coisa, às vezes, custos específicos do projeto. Então, assim, se é um projeto que já vai te demandar, não sei, uma impressão, uma visita ao cliente, alguma coisa assim, tipo, gente, isso tem que estar na conta, porque, assim, já vi gente pagando para trabalhar, né? Que ia, assim, tipo, isso, tem que visitar a loja, tem que, enfim, comprar alguma coisa para o cliente. E aí, nisso, a conta acabou. Tipo assim, o que você gastou de custos específicos do projeto foi o que você cobrou, sabe? Já, de verdade, eu já vi acontecer, assim, muito triste. Mas é isso, custos específicos do projeto. Sua hora de trabalho, né? Então, primeiro ponto, já considerar que a gente é ruim de planejar hora de trabalho. Então, você já considera, assim, pelo menos um quarto, metade a mais do que você acha que você vai fazer. Porque a gente é ruim, tipo assim, cientificamente comprovado, a gente é ruim de planejar tempo, assim. Eu ia perguntar isso, eu até incluí essa pergunta aqui, porque eu acho muito difícil você pegar um projeto no início, quando você está lá montando o orçamento para o cliente, você vai prestar um serviço, porque por mais que você já faça isso na sua rotina, você, beleza, eu sei quanto tempo leva para montar um post, eu sei quanto, mas tem todo o custo do tempo de aprovação do cliente, o quanto que se o cliente vai mandar voltar, se o cliente vai aprovar, se o texto está legal, se você vai ter uma dificuldade porque cada cliente é um cliente, né? Então, Sim. como que a gente é muito, eu sou de humanas, é muito abstrato para mim pensar esse cálculo. Como que a Mas gente é muito pode difícil mesmo. fazer esse cálculo tão que para mim, provavelmente Uhum. para a galera que está ouvindo também, é subjetivo. Ó, eu vejo dois caminhos, assim, Carol. Primeiro é esse, da gente já colocar essas horas como hora de trabalho ali, tipo, né, vamos pouco, vai gastar 15 horas e 3 foram de negociação, proposta e tal. Então, 15 horas, 12 de trabalho, 3 foi de negociação. Ou outro jeito, que era, por exemplo, o que eu fazia quando eu não tinha ninguém para me ajudar no Instagram, eu considerava como um custo fixo. Aí já pode ser um pouco doideiro da minha cabeça, de, né, pessoa das finanças. Mas eu colocava lá, tanto que é a pessoa do Instagram, que hoje sou eu, porque eu não sabia se eu ia ter, tipo, o volume suficiente para poder pagar. Então, colocava lá. E aí entrava como custo fixo, né? Então, inclusive, esses custos fixos, o que eu faço? Eu somo todos e divido pelo número de horas de trabalho no mês. Tipo assim, horas produtivas cobrando, que não são todas, né? Porque a gente tem muito trabalho administrativo e tal. Então, tipo, vamos supor que deu, sei lá, R$ 3.000 de custo fixo. Eu considero mais ou menos né, um CLT, seria, como é que é? 160 horas de trabalho no mês, não é isso? Isso. Eu considero 40 mais ou horas. menos metade a uns 70%. Depende, né? Tem gente que não tem todo o trabalho, tipo, tem menos trabalho administrativo, enfim. Mas mais ou menos isso. Não, nunca considera tudo, porque a gente não vende todas as horas também, né? Então, metade a um pouquinho mais. Então, você vai ir compondo lá. Tantas. Você vai pensar, tipo, cada hora que você está trabalhando, você tem que estar mantendo sua hora e a hora da sua estrutura ali, né? Então, que seja, vamos pôr, que deu R$ 30 a hora da estrutura. Não sei, deixa eu fazer essa conta mais ou menos aqui. O que eu falei? 3.000 dividido por 80, né? Que eu pus metade. Deu cara essa hora, mas tá bom. 37,50. Então, vamos pensar, se essa pessoa acha que ela tá cobrando aqui R$ 100 a hora, na verdade, ela tá ganhando R$ 60 a hora, né? Um pouquinho mais aí, Um mas... pouquinho mais. Então, nisso, eu já vi gente, tipo assim, tava achando que tava arrasando. Quando a gente fez as contas, falou, meu Deus, não tô ganhando nada, né? Por isso que não tá fechando as contas, entendi. Então, esse aí é mais uma coisa para a gente levar em consideração. Pensar que cada hora funcionando tem que estar pagando você e
todo o resto. Porque, gente, de novo, não tem de onde mais sai dinheiro. Só sai do cliente o dinheiro. Tipo assim, eu não tenho uma mina de dinheiro, se vocês tiverem, né? Então, assim... Eu brinco que de vez em quando eu sinto falta de um investidor anjo na minha vida. Alguém que só vem assim, tipo, eu vou botar dinheiro na tua vida, é isso. É o cliente, não tem jeito. É o cliente, Não tem jeito. não tem para onde correr. Depois, lucro. Então, assim, além de, agora nós pagamos as contas, pagamos a gente, né? Quem trabalhar junto com a gente também, ele ou vai estar nos custos fixos, ou vai estar nos específicos, né? Então, às vezes contrata alguém para um projeto, enfim. Além disso, a gente tem que pensar o lucro, que é a gordurinha acima dessas contas, que aqui nós estamos pagando conta. O lucro vai ser para melhorias, para investimentos, tipo, isso, é poder comprar talvez mais um equipamento legal daqui a um tempo, né, tipo, além desse que você já está pensando, é poder contratar um serviço que vai acelerar alguma coisa na sua empresa. Então, lucro para isso. E também para servir, às vezes, como caixa, né, tipo, às vezes o dinheiro não chegou e a gente já tem que pagar a conta. Então, é importante ter essa gordurinha ali. E o imposto, né, também já tem que estar pensado ali acima desses fatores. Então, resumindo, seria o custo fixo, custo específico, agente, lucro e imposto. E aí acho que a gente forma um preço que vai funcionar. E quais são os maiores erros, assim, que você vê, né, quando você pega um cliente, na hora de precificar? Quais são os maiores erros que o pessoal comete? E acho que esse primeiro que a gente falou aqui é o que eu mais vejo. É isso, acha que tá arrasando, cobrando a hora, achando que tudo entra para si mesmo, assim, e não é, né? Não é mesmo, assim. E é muito saudável quando a gente consegue separar. Porque senão, daqui a pouco você não sabe se você está pagando sua blusa com o dinheiro que era para você ou com o dinheiro que era para pagar o imposto, sabe? Então, quando tem essa confusão, é difícil, porque fica ruim para a gente na vida pessoal e fica ruim também para o trabalho. Então, quando tá tudo misturado assim, eu acho que atrapalha demais. Porque você nem sabe o que é custo mais, o que é custo da empresa, o que é custo seu, precificar fica difícil, cobrar fica difícil, enfim. Então, eu acho que achar que tudo que entra vai direto para o seu bolso e isso é seu salário, eu acho que não funciona bem. Então, esse é o primeiro. E aí, isso que a gente descobre que o quanto que a pessoa acha que está ganhando não é o quanto está ganhando, né? Você falar? Não, tô rindo, porque, cara, todo mundo que empreende passa essas fases, né? Vai Uhum. aprendendo a duras penas. A outra, eu acho que pode ser ali um medo de cobrar. Acho que é um outro erro comum, né? De não fazer as contas direito, então você não sabe exatamente quanto que você precisa cobrar para a coisa se sustentar. Então você põe um valor ali que você acha que vai vender, que vai ser bom, e né, tipo, já pega para ser um pouco abaixo do mercado. E eu acho que isso é um erro, assim, bem complicado, mas super compreensível, mas assim, porque se você vai estar cobrando um preço abaixo, primeiro que pode ser difícil de você conseguir se sustentar dessa forma, né? Se outras pessoas cobram um preço por algum motivo, né? Esperando que tenha outras pessoas precificando mais certo, assim. E segundo, porque depois, para a gente aumentando o preço, é um processo difícil. É muito difícil. Tipo, eu sinto que até hoje eu sofro de ter começado cobrando R$ 35, entendeu? Isso tem mais de 3 anos. Porque eu tenho um cliente que está comigo desde essa época, sabe? Eu aí some um tempo e volta e estou cobrando 3 vezes mais. Eu não consigo, sabe? Tipo, então, uma coisa que vai perdurar se a gente comete esse erro, assim. Então, acho que esse é outro importante. Engraçado que você falou isso. Agora, tipo assim, minutos antes de entrar pro podcast, eu tava conversando exatamente sobre isso com meu marido. E aí eu falei assim, não, porque eu tô revendo, eu tô fazendo toda uma reestruturação da Reden, né? Até quando o podcast sair, provavelmente já vai estar tudo organizado, graças a Deus. Mas passando por tudo isso, e isso envolve a precificação dos serviços da Reden. E aí eu vejo assim, hoje
para eu aumentar o meu serviço, o valor do serviço, eu não posso aumentar do cara que está comigo, porque o cara que está comigo, ele não nem sonha em pagar quanto eu quero cobrar, vamos dizer assim, né? Porque ele está comigo, sei lá, desde 2018, quando eu cobrava R$ 400 para fazer o serviço, sabe? Tipo, quando eu não tinha a mínima ideia Sim. o valor do meu serviço. Porque também passa muito por isso, né? E haja terapia. O valor que você Aham. vê em você mesmo para poder vender. É, Carol, pior que o único próximo erro que eu tava pensando, talvez você me dê mais ideia, mas é muito isso, sobre esse valor que a gente vê na gente, assim, porque, gente, dinheiro é humanas, é uma frase, um clichê minha, assim, sabe? Eu acredito muito que dinheiro é humanas, porque pensa, especialmente, na verdade, a gente que tem essa relação tão direta do nosso serviço, do nosso preço ali com o nosso trabalho, tipo, é muito difícil pensar, a pessoa CLT é mais distante, tipo assim, é receber o salário dela ali, enfim, né, ninguém especificamente que está pagando, né, tipo, a empresa, né, e como que isso diz muito, assim, né, do que a gente está se valorizando, tanto de esforço, que era, né, o que eu estava falando no começo, assim, para mim, eu tinha que estar morrendo, e eu estava trabalhando, assim, o tempo inteiro, o dia inteiro, no limite, eu não conseguia ganhar o suficiente para, tipo, manter bem minha vida, sabe? E trabalhando, tipo, loucamente. E aí, depois que eu fui entender, isso era o quê? Era uma crença minha com relação ao dinheiro, de que o dinheiro só podia vir com muito esforço. E, gente, se for assim, não vai dar, nós vamos morrer e não vamos ganhar dinheiro, né? Nem para viver confortável. Então, olha só, entender isso foi uma das coisas que mudou mais a minha precificação. Nada a ver com, com racional e finanças, assim, né? Mas foi só depois de entender isso, assim, que não tinha, gente. Não é que eu tinha que morrer ali, eu já morri demais, sabe? Eu já ralei demais. Já passei muitos anos estudando. Tipo, tá tudo bem, né? Não precisa ser nessa relação. E isso é uma das coisas que para mim mais mudou. E conversando com minhas clientes empreendedoras, assim, eu sempre trago essas reflexões, porque eu vejo que a maioria passa por questões muito semelhantes, assim, né? E isso é uma das coisas que eu via, né? E que eu errei, que eu vejo elas errando também, de fazer esses links muito pessoais, às vezes, sabe? Ainda mais eu acho que a gente mulher, porque a gente coloca muito isso, assim, nosso valor em questão. Gente, mulher cobra muito menos, sabe? O que quer menos para salário, cobra menos. Homem não tá nem aí. Eles botam para isso que eles querem, entrega metade e tá tudo bem, sabe? Assim, então, especialmente mulheres. E aí a gente tirar um pouco essa relação, assim, do pessoal também, sabe? Para ser uma coisa assim, esse é o valor do serviço, né, no mercado, ou da forma como eu presto, porque eu acredito que eu tenho tal e tal diferencial, é esse o valor. Se a outra pessoa não topar, não é uma ofensa pessoal. Já foi, para mim já foi uma ofensa muito pessoal também, Nossa, levar né? não. Não, um sofrimento. E aí depois eu falei, gente, não, olha, esse é o valor. Se eu não conseguir comunicar para a pessoa que é tudo isso, se ela não tem condição naquele momento, enfim, tipo, acontece, parte do jogo, sabe? Então acho que tirar isso também é uma coisa que ajuda bastante a gente a conseguir precificar direitinho, né? Tipo, não tá te falando não, tipo assim, é para aquela oferta que você está fazendo naquele momento, não tá te rejeitando, não vai acabar, né, a nossa vida, vai ter outras pessoas. Então, e nisso também eu acho que é legal separar a cadeirinha PJ e pessoa física, porque não é, sabe, não é nada pessoal. Tudo bem, é uma questão ali do negócio, daquela proposta que não funcionou para aquela pessoa. Beleza, vamos aprender, sabe? Às vezes é o cliente que você prospectou errado, é você que não comunicou bem tudo que você tinha para poder oferecer, né? Então, acho que esse pode ser um outro erro. O que mais, Carol? O que você já errou aí? Conta para mim. Ah, cara, continua errando, né? Continua errando, já tô assim, eu ando desesperada. Eu acho que essa coisa de você entender que você não é a sua empresa, nossa, eu demorei bem. E eu levava realmente pro pessoal, ficava bolada, ficava chateada, chorava, sabe, surtava porque tava, ai meu Deus, o cliente saiu, sabe, tipo, e assim, cara, às vezes o cliente não tá com condição de pagar agora,
Então, assim, não é porque você prestou um serviço bosta, sabe? Tipo, ou porque Uhum. você é ruim. Não, é porque agora a condição dele é essa, sabe? Então, assim, eu demorei para entender isso e, e, de- e percebendo, assim, uma coisa que falaram para eu fazer foi benchmark com pessoas conhecidas minhas, tipo, como é que é o serviço que você presta, quanto que você cobra, quebrar esse tabu do dinheiro, que ninguém fala de dinheiro. Ah, não posso saber quanto meu concorrente cobra, sabe? E eu aprendi a não ter isso. Eu aprendi a não ter isso. E foi justamente por aprender a não ter isso que eu olhei e falei assim: caraca, eu tô cobrando muito abaixo do que a galera costuma cobrar. Tô precificando completamente errado, eu estou sendo uma trouxa, né? Então, é olhar e falar assim: você confia no seu trabalho, você sabe. Até porque se você não tivesse confiança no seu trabalho, você não estaria empreendendo. Porque É, quem empreende já tem essa coragem de falar assim, cara, eu tenho um diferencial e eu quero botar a minha cara no mundo, o meu serviço no mundo, né? E eu não vou vender isso para uma empresa porque eu acredito que eu posso ganhar mais trabalhando por conta própria. Esse é o motivo. Você pode ter vários sonhos, mas esse é o motivo de você empreender. Porque senão você ia estar vendendo a sua mão de obra para uma empresa que pagasse bem e é isso, né? Tem gente que tem esse perfil e tá tudo ok, né? Mas a partir do momento que você decide colocar o seu serviço na rua, ir para a internet principalmente, né? Dizer, olha, eu presto esse serviço, é assim que eu trabalho e é isso que eu cobro, porque eu mereço receber isso, né? É difícil entrar isso na cabeça. é muito Essa difícil. parte do eu mereço receber isso em troca é muito difícil. É muito difícil, realmente. Nossa, mas isso é uma coisa mesmo, você está falando aí, eu acho que eu concordo. Esse erro de não saber bem como que o mercado cobra pelo serviço que você está cobrando. Com certeza eu errei ele. Ainda erro, mas hoje eu erro consciente. Eu falo, eu sei, mas eu tô topando. Tá funcionando para mim, eu sei o público que eu quero atingir, e o público que eu quero atingir não vai pagar o que estão cobrando, porque é para outro público, assim, né? Enfim. Por exemplo, né, dar um exemplo, só para ficar mais com noção meu comentário, que é um dos serviços que eu faço é de planejamento de investimentos. E aí você pensa, nossa, isso é para quem tem 100 mil reais. E não, sabe? Eu atendo gente, tipo assim, que, né, especialmente dentro dos cursos, assim, que tem 500 reais para investir por mês, que tem 5 mil guardado ali, não tá sabendo o que faz, sabe? Então, tipo, são, né, realidades diferentes. Mas é isso, eu sei que quem trabalha geralmente com o que eu trabalho, a tá atendendo é lá quem tem 100 mil. Só que eu não quero atender quem tem 100 mil, eu quero atender essas pessoas, entendeu? Exatamente. Eu falo, a Reden já foi uma empresa para atender pequenos empreendedores. Hoje, eu vi que não, eu não consigo sustentar a agência atendendo apenas pequenos empreendedores. Então, toda a mudança que eu estou fazendo na agência é para continuar atendendo esse nicho, mas também atender empresas um pouco maiores. Porque eu falo assim, é meio que Robin Hood, eu tenho que ganhar dinheiro para ajudar essa galera que não tem grana para investir agora. Então, assim, Sim, meu público é esse aqui, o primeiro. Mas eu preciso atender essa galera aqui, ganhar dinheiro com essa galera aqui que vai pagar o que eu vou pedir sim. para eu poder virar para essa outra, esse primeiro nicho e falar, olha, eu vou te ajudar de graça. Eu não vou te cobrar pelo conteúdo que eu vou, ou se eu for cobrar, eu vou cobrar um valor bem menor, Uhum, porque sim. eu entendo a realidade desse público aqui, né? Mas foi o que você falou no início, a gente é uma empresa. Por mais que É, você trabalhe sozinho, você tem todos os custos. Você tem hoje na Reden tem funcionários, então tem o salário do funcionário no final do mês para pagar. Tem o imposto lá, o Simples bate na porta todo mês, né? É dolorido, os boletins é, chegam. Então, assim, é aprender. Por isso que
quando me veio a ideia de gravar o podcast sobre precificação, eu falei assim, cara, esse tema aqui, assim, para mim é uma coisa que é aquele emojizinho que explode a cabeça. Porque se eu, que me especializei, corri atrás para estudar antes de abrir a agência, já tinha experiências de pessoas próximas do que deu certo, do que deu errado. Imagina a pessoa que não tá, tipo, ah, não, vou empreender, vou abrir um MEI e meter a cara, sabe? É, Essa pessoa tá surtando e achando que sim. tá abalando, como você falou. Exatamente. Nossa, é muito difícil mesmo. Eu também, você pensa, né? Quando eu comecei a empreender, eu estava no último ano da faculdade de administração e errei um tanto de coisa. Tipo assim, né? Não, se for olhar se a gente fosse ser muito fria, olha, não faz sentido você estar errando. Gente, mas é porque não é um trem matemático também, né? É isso, são muitas percepções, assim, diferentes e, enfim, pessoais também. E estava falando, né, que de ver o preço do outro ali. Depois que eu comecei, acho que uns 6, 7 meses depois, eu fui trabalhar numa empresa com planejamento financeiro para saber se eu estava fazendo direito, se eu estava cobrando direito. E eu cheguei lá, era um serviço muito pior, cobrando assim 3 vezes mais. Eu fiquei assim, não é possível. As pessoas não sabiam o que eu estava fazendo. E estava cobrando 3 vezes mais do que eu cobrava, assim, no mínimo 3 vezes mais. E aí não durou muito tempo, mas eu saí e falei, então tá, então entendi, beleza. Posso cobrar assim, né? Nem fui cobrar assim, não, mas assim, já me deu outra segurança para poder falar, então é isso aí, isso vale, né? Não, nem sou eu que vale, é o serviço que eu presto, que eu sei fazer que vale isso, né? É o seu E conhecimento. é, É o o seu problema, o conhecimento. problema é que a gente sabe resolver, né? Tem, Exato. tem problemas que valem muito. E aí, às vezes, a gente vai conseguir achar ali um caminho, né, de como que vale. Acho que é exatamente nesse sentido, assim, mas foi um erro que eu vi há pouco tempo, assim, com uma cliente que ela tem uma conta, né, muito grande no TikTok e ela começou a dar consultoria de TikTok. E aí, e ela sem saber cobrar, assim, né, tipo, cobrando menos do que devia e tal, a gente fez esse processo de precificação. E aí, primeiro que, só pelos números, quando a gente chegou no valor, ela falou, eu tô cobrando menos do que tá fechando a conta. E depois, quando a gente foi pensar sobre o valor que ela gerava, enfim, ela conversando com outros players, assim, tipo, ela viu que era um serviço que não tinha gente fazendo, que o potencial, tipo, os resultados que ela estava gerando para esses primeiros clientes, assim, bizarros. Então, assim, o valor que tinha no mercado, o que ela estava ensinando ali, era muito maior do que ela estava cobrando, era muito maior do que a conta que deu ali, básica, primeira da precificação. Então, por isso, esse equilíbrio é importante, né? Então, tipo, ela errou, de 2 vezes, né? Porque ela errou primeiro na conta, nem fechava a conta da precificação, e nisso, trabalhando de casa e tal, tipo assim, custo bem baixo, e depois entender que o serviço que ela estava prestando tinha muito valor no mercado, porque você pensa, se ela consegue ajudar a ensinar a pessoa a viralizar vídeos no TikTok, o tanto de dinheiro que não dá para fazer com isso. Tipo assim, né? É uma coisa que tem muito dinheiro lá por trás. Então, assim, Exatamente. tem. E Ana, a gente já falou até alguns, mas qual é o principal objetivo de fazer uma precificação eficiente? Vou tentar resumir agora. Agora eu vou conseguir, que a gente já falou muito. É não quebrar a sua empresa e conseguir viver confortável. Eu acho que é isso, assim. Conseguir pagar o que é justo para quem trabalha com você, sabe? Não sei, acho que um ponto muito importante, assim, né? Tipo, eu acho que talvez só fica para trás ali, talvez, de vendas e de o que você realmente faz, né? Do core business, assim. Mas, gente, porque se você estiver fazendo, seu core business está muito bem, se for muito boa, tiver uma precificação acertada, mas não souber vender, deu errado. Entendeu? Tipo assim, tem que estar os três alinhados, assim. Mas, para mim, o principal é você conseguir sustentar seu negócio, assim. Né? Então, eu acho que o principal objetivo é esse.
E como ter coragem de cobrar o preço certo? Aí, nós já falamos, demos spoiler. Mas eu acho que é tudo isso, assim, é a gente entender essas questões internas mesmo. Então, assim, leva para terapia, gente. Empreendedor tem que fazer terapia, né? Isso aqui a gente tem que concordar, porque é muito difícil já. Então, são questões mesmo da gente levar para terapia. Tentar entender um pouco da relação com o dinheiro, que às vezes ela vai ter coisas muito mais profundas. Por exemplo, esse para mim, assim, que era? Deixa eu explicar um pouco o raciocínio, assim, que eu acho que vai, talvez, ajude as pessoas a enxergarem. Mas, por exemplo, meu pai é minha referência em termos profissionais e de dinheiro. Meu pai acordava a vida inteira 5 horas da manhã para ir para o consultório dele. Tipo, meu pai é muito dedicado. Então, na minha cabeça, o que era? Gente, só pode ganhar dinheiro se for muito dedicado, muito esforçado, se for muito disciplinado. Tipo, pensa bem, isso é uma associação que eu fiz lá, quando eu era criança. E que eu levava para mim até hoje, tipo assim, né? E aí, quando eu fui entendendo, tipo, que era isso, eu acho que sempre foi reforçado isso em mim, na minha família, tipo, ó, tem que se esforçar. Se você se esforçar, vai dar tudo certo, você vai ganhar dinheiro, vai dar tudo bem. Só que, mesmo assim, né, eu tava lá morrendo de me esforçar e ainda tava tendo um retorno financeiro que ia me permitir ter uma vida legal, poder bancar meus sonhos, enfim, cuidar de mim, da aposentadoria, da empresa. E aí, quando eu percebi que era por ali a minha dificuldade de cobrar, que era eu achava que ia ter que ter muito esforço para eu ganhar qualquer dinheiro. E aí minha psicóloga falou assim: e quem te disse isso? Eu fiquei, oi? Como assim? Isso é uma verdade absoluta? Né? E, gente, não, né? Assim, beleza, tem muitas formas de a gente ganhar dinheiro, pode ser, enfim, às vezes você vai conseguir fazer um trabalho que em 3 horas você está pagando todas as suas contas, você está feliz, e pronto, acabou. Uai, e tá errado? Não tá errado. Eu brinco com meu marido que eu quero organizar minha vida de forma que eu trabalhe 4 dias por semana. Meu sonho. 4 dias por semana em horário comercial. Assim, né? Para quê? Para que eu tenha um dia no meio. Eu falo quarta-feira teria que ser feriado para mim. Porque é para eu me reenergizar para trabalhar quinta e sexta. Então, assim, 4 dias na semana seria perfeito. Pois é. Seria perfeito. Para pagar as contas, ter uma vida confortável, viajar quando quisesse, né? Fazer o investimentozinho para aposentadoria. Você não precisa ser milionária, você não precisa fazer 7 em 1. É, Você pode, você pode organizar a exatamente. sua vida a longo prazo. Então, entender essas questões, assim, tipo, da onde que tá vindo essa dificuldade, sabe? Tipo, coloquei a minha aqui, vai ter várias outras, né, assim, mas eu quis expor para entender o raciocínio, porque às vezes isso vem de lugares que a gente não tá nem pensando, porque às vezes não é nem consciente, sabe? Então, é investigar um pouco isso, porque de verdade é uma coisa que pode, acho que, destravar muita coisa, assim, sabe? Que foi para mim, que eu vi, né, consegui ajudar muitas pessoas, porque enfim, no meu trabalho eu também trabalho um pouco isso, né? Eu falo que assim, eu vejo na pontinha do iceberg, que é isso, eu pegou o dinheiro e vimos o problema, como é que ele está conectado. E aí depois, né, a gente leva para terapia, enfim, para poder ir investigando mais. Mas tem muitas coisas que são na nossa cabeça. Outra que eu acho que é importante é saber colocar esse limite entre o que a pessoa está comprando de você, porque quando ela está te contratando, ela não está contratando você, sua vida, sua alma, sabe? Então, e para mim isso foi importante na coragem de cobrar, porque eu achava que qualquer coisa que eu tava cobrando, eu tinha que vender minha alma, assim. Gente, era isso, era tipo, responder 9 horas da noite, tudo que quisesse eu tava fazendo. A pessoa virar para mim e falar assim, não, mas é porque o cliente tem razão. Se o cliente está falando, aí eu falava assim, não, pelo amor de Deus, o cliente me manda mensagem às 8 horas da manhã de domingo. Vai Não, esperar ele não até vai ter razão, segunda-feira. ele vai esperar até segunda, exato. Não vai, ele não vai ter razão nesse momento. Porque assim, é importante ter esse limite, e para mim isso, sabe, isso teve um impacto assim que era, gente, realmente, olha, eu tô vendendo isso aqui, esses pontos aqui que tá nessa proposta, isso aqui, eu posso ter uma vida, eu posso,
sabe, assim, que é um pouco que você falou, né, essa dificuldade de desconectar a gente da empresa. É muito difícil mesmo. E quando eu consegui pôr esse limite, eu falei, eu posso cobrar o trabalho, tipo, não tem nada a ver, sei lá, comigo, sabe? Assim, esse de tem que agora fazer tudo para agradar aquela pessoa, para salvar aquela pessoa, sabe? Assim, tipo, calma, vamos lá. É um trabalho que você está prestando que custa tanto. Pronto. Isso, essa separação, assim, mais, é, sei lá, nem é mais tangível, porque é tudo intangível, né? Mas, assim, conseguir entender isso na minha cabeça me ajudou muito, porque eu falei, eu tô cobrando por esse serviço aqui, com essas, hoje em dia eu já descrevo, vou até, tipo assim, combinados, como funciona a nossa comunicação, sabe? Que aí eu consigo colocar os limites bem, e depois eu só preciso lembrar a pessoa daqueles limites, né? Então, tipo, está dentro do que a pessoa está pagando. Ela não está me comprando, ela está comprando aquilo ali, aquele serviço, aquele atendimento, né? Daquela forma. E isso, com certeza, me ajudou a ter coragem para cobrar. E por onde que a gente começa? Né? A gente já falou assim, tipo, a gente tem que dividir os custos, já tem que ver o quanto que você está gastando de estrutura da empresa, né? Tem que botar a sua hora, calcular certinho. Mas como que a gente sabe se a gente está cobrando certo, além do sentar a bunda na cadeira e fazer conta? Nossa, não tem outro jeito? Não sei se tem. Eu acho que se for começar, isso. O processo, quando eu faço da consultoria, eu começo perguntando tudo de custos da pessoa, né? Tipo, primeiro custos da empresa, assim, mas também entender um pouco do custo da sua vida, ou da vida que você queria ter. Então, vamos pensar, talvez para você ter a vida que você queria ter, você ia ganhar, sei lá, 6 mil. Aí, quanto tem que ser a hora, só a hora, né? Que agora nós não estamos pensando no tudo, tipo, 6 mil para trabalhar X horas. Quanto tem que ser sua hora? É isso Então, que eu ia perguntar. A gente calcula o, o, o que a gente quer chegar ou a gente calcula a nossa realidade de hoje? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero aumentar o salário dos meus funcionários e aí quando eu colocar isso numa planilha de custos, eu coloco já com esse salário atualizado para eu ter essa noção de crescimento. eu acho que é um equilíbrio, assim, Carol. Dá para. Vamos tentar começar a pensar com o ideal, e aí você vê, se a conta não fecha com o ideal, vamos, porque aí vai dar que você tem que cobrar, sei lá, R$ 1.000 a hora e não é um trem que faz sentido ali dentro da sua realidade. Aí você fala, opa, então não dá para chegar aqui, nisso aqui agora, tá bom. O que dá? Até onde que é factível? Então, beleza. E depois pensar, né, o que você pode fazer para, enfim, aumentar o valor agregado, outro tipo de cliente, enfim, qual que vai ser a estratégia, né? Mas eu acho que pode ser um equilíbrio, assim, entre o que você quer e onde é que está hoje, né? Mas eu acho que o primeiro passo é entender quanto que custa aí sua vida, a que você quer, a que você tem, e dos custos que tem da empresa, né? Para a gente poder ir chegando nesse preço. Por exemplo, quando eu comecei, que eu morava com meus pais, sempre esteve na conta o aluguel da salinha, que hoje é essa, né? Mas assim, ela sempre esteve lá. Porque eu falava, isso aqui, um dia eu vou ter esse custo. Então, ele tem que estar aqui, porque um dia vai ter que pagar e já está considerado aqui, né? Porque, enfim, também era uma coisa básica, que era aquela ideia, a gente tem que trabalhar de algum lugar. Não pagava aluguel, mas eu tinha que trabalhar de um lugar, essa conta existe, né? Então, tipo, já, às vezes vão ter coisas que você já consegue colocar. Então, acho que isso começaria por aí. Vamos ver quanto que custa as coisas, né? Que às vezes a gente tem nem a menor noção. Exato. Ana, a gente está chegando no fim. Ah. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceito o convite. E eu quero deixar esse espaço agora para você falar sobre os seus cursos, sua mentoria, o que você pode trazer aí para gente. E é isso. Obrigada Ah, mais uma vez. Foi um prazer imagina. ser você. Muito obrigada, Carol. Eu adorei. Né, eu falei, esse é um tema que eu acho que é muito importante a gente falar mesmo. Acho que a gente conseguiu trazer coisas muito legais. Espero que acrescente muito para quem está escutando. Nossa, já foi Né? uma aula para mim aqui. Eu acho que eram conselhos que eu queria muito ter ouvido há alguns anos. Né? Então, tento sempre dar uma acelerada, né? Para quem a gente pode ajudar, assim. E falar, né? Deixa eu contar um pouquinho do meu trabalho, assim. Essa parte mesmo de gestão financeira
é uma parte quase mais pessoal, assim, que é tipo, não é um dos meus principais serviços, né? Assim, tem hoje, que né, sempre tem as autônomas, empreendedores também querem cuidar do dinheiro pessoa física, e invariavelmente a gente vai ter que tocar na pessoa jurídica. E aí tem, né, dentro do meu curso, que é o Planejando Seus Dinheiros, vou falar dele também, mas tem um módulo com o meu método de precificação, de gestão financeira, de planejamento financeiro para a empresa. Se alguém tiver interesse só no módulo também, fica aí a ideia, né? Porque eu adoraria testar, nunca testei de vender só ele separado, mas adoraria testar. E aí eu acho que é isso, assim, é como, pela experiência mesmo, que é um tema que eu adoro, talvez um dia, mas assim, já entendi também outra coisa na minha jornada empreendedora, é que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então é um negócio que eu quero muito fazer, mas que hoje em dia eu não tenho condições de fazer, então fica para algum dia no futuro, né? Porque atualmente meu foco é nas questões de finanças pessoais mesmo, né? Então eu tenho um curso de planejamento financeiro e investimentos, que é o Planejando Seus Dinheiros, que é um curso muito completo, meu xodózinho, assim, que a gente vai desde orçamento, organização financeira, quais são seus sonhos e metas, depois a gente aprende a investir, tem um plano de aposentadoria, enfim, passando por tudo isso, com muito acompanhamento, né? Hoje em dia eu não estou dando conta mais de dar consultoria individual, só consigo dar para quem já passou pelos cursos, que aí já tem, né, toda a base e eu ajudo pontualmente ali. Tem também um que chama Operação Livre das Parcelas, que é para quem está com problema com cartão, né? Fica ali agarrado, chega o salário, paga a fatura, acabou o salário. Então tem lá a metodologia que eu já ajudei muita gente com esse BO também. E os principais xodózinhos são esses, assim, do momento. Daqui a pouco vem também o curso de investimentos, que eu já tinha feito há mais de um ano, assim, quis voltar com ele, que o pessoal é muito ansioso com investimento, e aí vai ter ele separadinho, assim, se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não, acho que de produtinhos assim, é isso, e lá no Instagram, né, que é o Anne e os Dinheiros, porque eu sempre falo dinheiros, então virou o Anne e os Dinheiros, e aí sempre estou compartilhando conteúdos lá, né, estou sempre por lá, e acho que é isso, gente, quem quiser ajuda aí com os dinheiros, vamos lá. Mesmo quem não for fazer o curso, o conteúdo do Instagram da Ana é muito completo. Sim, eu fiquei acompanhando os últimos conteúdos depois que eu fui apresentado ao seu perfil e fiquei assim apaixonada. Parabéns. Ai, obrigada. É muito completinho e gratuito, né? O pessoal já pode seguir e acompanhar o que você posta lá, porque já é de grande ajuda, imagina os cursos, né? Ana, obrigada. Imagina, Carol, E obrigada a você. até a próxima. Se tiver uma próxima, vamos, Pode me chamar. vamos, vamos pensar em mais, porque dinheiro é um tabu para muita gente, né? Então, Sim, temos que falar sobre. obrigada, Ana. Um beijo. Beijo, Carol, tchauzinho. Tchauzinho.